galera, vamos resolver a questão 25 da prova de Física do vestibular do Unip 2017.1. Uma pessoa vê nitidamente objetos localizados entre 25 centímetros a 50 centímetros dos olhos. Sabendo-se que a amplitude de acomodação visual é a variação da avergência do cristalino de um olho, funcionando como lente, ao deslocar um objeto do seu ponto mais próximo até o seu ponto remoto, o poder de acomodação visual do olho dessa pessoa é igual em dioptria a... Pessoal, já de cara nós vemos o seguinte, ó. Essa distância de 25 centímetros é o que nós chamamos de ponto próximo, beleza? E a distância de 50 centímetros seria o que nós chamamos de ponto remoto. Só para ficar claro, para uma pessoa emétrope, ou seja, uma pessoa de visão normal, o ponto próximo, que é a distância mínima onde uma pessoa consegue enxergar um objeto com nitidez, é exatamente de 25 centímetros. Ou seja, essa pessoa não tem problema para enxergar objetos que estão próximos. Mas, para uma pessoa emétrope, ou seja, uma pessoa de visão normal, o ponto remoto se encontra no infinito. Ou seja, para uma pessoa de visão normal, a distância máxima que ela enxerga um objeto com nitidez se encontra no infinito. E você percebe que para essa pessoa, o seu ponto remoto encontra-se a 50 centímetros dos seus olhos. Ou seja, essa pessoa ela tem dificuldade para enxergar objetos que estão afastados. Se ela tem dificuldade para enxergar objetos que estão afastados, o seu problema é a miopia, beleza? E a correção para a miopia deve ser feita com lentes divergentes, ok? Mas aí o que ele fala é o seguinte: sabendo-se que a amplitude de acomodação visual é a variação da avergência do cristalino de um olho, funcionando como uma lente, ao se deslocar um objeto do seu ponto mais próximo até o seu ponto remoto. Ou seja, quando ele fala de vergência, lembre-se que a vergência é o inverso da distância focal, beleza? Nesse caso aqui, eu teria duas vergências. Uma vergência para o ponto próximo, ou seja, uma vergência para o cristalino, que funciona como uma lente para o ponto próximo, e uma vergência para o cristalino, que funciona como uma lente para o ponto remoto. E essa amplitude é dada exatamente pela variação da vergência, beleza? Ou seja, eu pegaria aqui a vergência do ponto próximo ou do ponto remoto menos a vergência do ponto próximo. Tranquilo? E fazendo aqui por fora com vocês, ó, quem seria a vergência do ponto próximo? Seria 1 sobre a distância focal do ponto próximo, beleza? E aí nós temos que passar essa distância aqui, ó, de 25 centímetros e essa distância de 50 centímetros para metro. Porque quando ele pede a vergência em dioptria, a vergência em dioptria é para a distância focal em metro, beleza? Então, se você passar 25 centímetros para metro, corresponde a 0,25 metros, beleza? E 50 centímetros para metro
corresponde a 0,5 metros, beleza? Então, a divergência do ponto próximo seria 1 sobre 0,25, o que me daria 4 dioptrias, beleza? Já a divergência do ponto remoto seria 1 sobre a frequência do ponto remoto, ou seja, ficaria 1 sobre 0,5, que me daria 2 dioptrias, beleza? Então, se eu quero calcular a amplitude que ele me disse na questão, que é dada pela variação da divergência, eu faria aqui a divergência do ponto próximo 2D, menos a divergência do ponto próximo, que seria de 4D, beleza? Conclusão, essa amplitude seria uma amplitude de menos 2 dioptrias, beleza? Que se você prestar atenção, e só fazendo um parênteses para vocês, eu disse que esse jovem, essa pessoa, tem uma dificuldade para enxergar objetos que estão afastados. Tranquilo? E se ele tem dificuldade para enxergar objetos que estão afastados, o seu problema é de miopia, beleza? E a miopia ela fica corrigida se corrige miopia utilizando lentes divergentes. Se você quiser calcular a divergência de uma lente para um indivíduo míope, você pega 1 sobre exatamente a distância máxima com que ele enxerga com nitidez, menos porque se a lente é divergente, a divergência para a lente divergente é negativa. E aí, se você pegasse 1 sobre a distância máxima, qual é a distância máxima que ele enxerga com nitidez? É exatamente o seu ponto remoto, 50 centímetros. Então, se você fosse utilizar uma lente corretiva para essa pessoa, seria uma lente divergente com uma dioptria de menos 2D. Essa dioptria é o que nós chamamos popularmente de grau. Uma lente de 2 graus, ok? E esse menos é exatamente para dizer que a lente era uma lente divergente. Já que eu falei sobre miopia, quero aproveitar o espaço para falar sobre hipermetropia. Se a miopia é a dificuldade que uma pessoa tem para enxergar objetos que estão afastados, a hipermetropia é exatamente o contrário. É a dificuldade de uma pessoa enxergar objetos que estão próximos, ou seja, a anomalia estaria exatamente no ponto próximo, relacionado ao ponto próximo, beleza? E aí, para a correção da hipermetropia, a lente corretiva seria uma lente convergente, beleza? Mas nessa questão 25, nós estamos tratando de uma miopia. A amplitude que é dada pela variação da divergência, que também coincide com a divergência da lente corretiva para essa pessoa, seria uma amplitude de 2 dioptrias, o que aparece para a gente aqui na alternativa 0,5, beleza? Valeu, galera! Até a próxima!